Livro. Pode falar, Senhor. Estou ouvindo. Capítulo 7. Deus fala diretamente a nós. Apesar de toda a trabalheira com os preparativos do casamento, consegui tempo para fazer uma viagem às Ilhas Bahamas, por ocasião da Páscoa, 2 meses antes da data marcada. Ia ser gostoso rever aquelas águas azuis novamente, depois de um intervalo de 7 anos. Mas meu objetivo era sondar locais possíveis para um evento de grande porte. Era a primeira vez, depois da nossa primeira experiência meio fracassada, meio vitoriosa, de levar jovens ao Havaí, havia 3 anos, que eu desejava levar outro grupo, uns 100 jovens ou mais, para pôr em prática o que eu vislumbrara em minha visão das ondas. Àquela altura, já contávamos com cerca de 20 voluntários, todos jovens vocacionados, mas eu queria muito realizar um projeto mais dinâmico, mais semelhante à visão que eu tivera. As floridas ruas de Nassau não tinham mudado nada, nem os policiais com suas fardas brancas e capacetes de explorador. Enquanto rodávamos por uma belíssima praia, recordei a visão que tive dos continentes, com ondas altíssimas a cobri-los, os jovens pregando, ministrando o evangelho às pessoas. Isso é mesmo de Deus, pensei. Deixar-nos enviar nossa primeira onda aqui, exatamente onde Ele me dera a visão. Havia muito, eu já descobrira que o Senhor nos dá indicações prévias de seus planos para conosco. Se contássemos com 100 jovens, calculei, poderíamos atingir todos os lares das 30 ilhas do arquipélago. No dia seguinte, conversei com os líderes das igrejas locais, inclusive os da igreja que me hospedava, o Templo Evangelístico. Expliquei-lhes nosso sonho de levar à ilha centenas de jovens nos meados de julho e agosto. Disse-lhe que os próprios jovens fariam todas as suas despesas e iriam para trabalhar, não para se divertir. Iam dedicar todo o período das férias de verão para o evangelismo. O nome do projeto já dizia tudo: um verão de serviço cristão. Nós nos dedicaríamos ao serviço de Jesus. A reação deles foi exatamente o que eu esperava: um entusiástico convite. Senti-me bastante animado quando saí daquela igreja. Quando voltasse para casa, daí a alguns dias, poderia dizer a Darlene que já tínhamos nosso primeiro grande projeto de trabalho na Jocum. Voltei depressa para a Califórnia ao encontro de minha noiva. Tivemos um casamento tradicional na igreja dos pais de Dar. Ela veio ao meu encontro pelo corredor central da igreja, com seu vestido branco de cetim, os olhos azuis brilhando sobre o véu. Meu pai e o pai dela oficiaram a cerimônia conjuntamente, orientando-nos na hora de recitarmos os votos matrimoniais. Minha irmã Phyllis cantou um solo e seu marido Lem foi um de meus padrinhos. Janice também teve participação na cerimônia, enquanto mamãe ficou sentada na primeira fila, sorrindo muito feliz. Tivemos 2 convidadas muito queridas, tia Arnete e tia Sandra. Após a cerimônia, elas nos ajudaram na recepção, servindo café ou chá aos convidados, segundo a tradição americana.
Tive a agradável sensação de que tudo estava completo. O círculo rompido fora refeito. Olhe, Loren, disse-me a certa altura tia Sandra, servindo-me um pouco de ponche de frutas. Sua noiva é muito linda e tenho certeza de que ela irá auxiliá-lo em seu trabalho. Em seguida, ela voltou ao seu lugar, onde servia o café. Senti que finalmente as coisas se acertaram. Ela estava torcendo por mim e pela minha missão, e não mais tentando afastar-me dela. Diante do Taj Mahal, eu pedi a Deus uma companheira. Naquele momento, percebi que fizera uma oração, embora, na ocasião, tivesse sido apenas um anseio não expresso em palavras. Havia procurado uma jovem que também tivesse uma chamada missionária, que pudesse integrar-se bem à minha família e à vida em comum que eu levava. Darlene se encaixou bem em todos os aspectos, mas havia uma coisa que eu estava ansioso por ver: como ela se encaixaria na obra. Resolvemos fazer uma viagem missionária pela Europa e Ásia, logo depois da lua de mel, para ver se Darlene recebia a orientação de Deus quanto à sua função no nosso trabalho. Tínhamos tido um fim de semana para a lua de mel, em Carmel, na Califórnia, e depois guardamos nossos presentes de casamento na casa de nossos pais. Mas antes de partir para o exterior, levei-a para ver uma casa que eu comprara em La Puente. Uma casa ampla, de 4 quartos. Havia dado uma pequena entrada e o resto fora financiado, papai entrando como meu fiador. Depois a alugara para pagar as prestações. É uma segurança para o futuro, expliquei à minha noiva. O nosso verão de serviço cristão seria dali a 1 ano, mas naquele momento nossa principal tarefa era conhecermos-nos mutuamente e procurar descobrir como iríamos trabalhar em conjunto. Afinal, eu já me encontrava naquele tipo de ministério havia 3 anos, mas para Dar era o começo. A última coisa que eu desejava era que ela se tornasse minha mera acompanhante. Estávamos no meio de nossa viagem, quando chegamos à Índia e fomos ver o Taj Mahal. Era noite de lua cheia. Ficamos ali parados, um com o braço na cintura do outro, contemplando aquela belíssima estrutura branco-pérola, brilhando à luz azulada do luar. Naquele momento, olhando para Darlene, os cabelos refletindo o brilho do luar, pude compreender por que um homem é capaz de construir um monumento tão extravagante para sua esposa. Parecia-me que tudo estava indo tão bem que o fato que aconteceu mais tarde pegou-me de surpresa. Estávamos em Singapura, hospedados num pequeno quartinho de uma casa de missão que fora construída na época em que a ilha ainda era possessão britânica. Era uma casa de paredes grossas, teto bastante alto, com ventiladores ruidosos, assoalho de madeira e janelas grandes, protegidas por barras de ferro. Certo dia, quando voltei para casa, encontrei Dar deitada na cama. Corri para ela e me sentei ao seu lado. Dar, está passando mal? Indaguei. Virei-a para mim e percebi que estivera chorando, pois os olhos estavam vermelhos e inchados. O que houve?
Ela não me respondeu imediatamente. O velho ventilador do teto mal agitava o ar ambiente, quente e úmido. Nada, respondeu ela. Nada mesmo, meu bem. Por que as mulheres sempre dizem isso? Pensei. Mas é claro que alguma coisa dar, falei. Diga-me, o que é? Uma mosca enorme voava no alto com seu zumbido forte. Ao longe, ouvia-se a voz de um sacerdote muçulmano convocando os fiéis às preces. E pouco a pouco os fatos foram se revelando. Meu bem, disse Dar, parece que todo mundo quer que eu seja algo que não sou. Era verdade. Em todos os países onde passáramos, os irmãos haviam recebido bem minha esposa. Inocentemente lhe perguntavam: Você toca piano? E ela tivera que dizer: Não. Canta? Não. Que seminário você fez? Escola de enfermagem. Ah, Loren, disse ela, sentando-se e enxugando os olhos. Tenho orado a Deus pedindo que Ele opere um milagre em minha voz, para que eu possa cantar. Você sabe como é minha voz. Dei uma risada e disse-lhe que, se eu quisesse uma moça que sabia tocar piano e cantar, teria procurado uma assim. Darlene, disse-lhe, parece que você está querendo que eu lhe diga qual será a sua função nessa obra. Segurei as mãos dela, mas lembrei-me de algo que me impediu de dar-lhe uma ajuda mais direta naquele momento. Lembrei-me daquela ocasião, quando eu era garoto, em que me enfiara atrás do sofá para orar por meu pai que estava muito doente. Recordei que um homem viera à nossa casa, dizendo que ele tinha tido uma visão de que meu pai iria chegar num caixão. Depois, lembrei-me da voz de mamãe respondendo: Numa questão importante como essa, Deus terá de falar diretamente comigo. Abracei Darlene, procurando endurecer um pouco meus sentimentos. Depois, afastei-a ligeiramente e fitei-a direto nos olhos, já tão avermelhados. Querida, isso é uma coisa que você mesma terá que resolver com Deus, diretamente com Ele. Sinto muito, mas não posso ajudá-la em nada. Foi uma atitude muito penosa, mas saí do quarto e deixei-a ali, sozinha. E Darlene recebeu a orientação de Deus, ela mesma. Mais tarde, quando regressei, encontrei-a muito feliz. Loren, disse ela, Deus me falou através da história de Davi e Abigail. Abigail disse que iria lavar os pés dos servos de seu marido. Esse é o meu ministério. Devo ser uma serva para lavar os pés dos missionários. Pareceu-me uma função muito pequena, principalmente para uma pessoa tão capaz como Darlene. Mas ela estava muito alegre, e eu não podia deixar de me alegrar com ela. Abracei minha esposa e fiquei pensando no que aquilo significava realmente. Ela era a primeira dentre as muitas pessoas a serem chamadas para trabalhar na Jocum em tempo integral. Mas cada um que viesse teria que descobrir por si mesmo seu lugar certo dentro da obra. O ministério não teria que obedecer a estereótipos tradicionais. Deus tinha uma missão especial para cada um. E cada indivíduo teria que receber essa orientação diretamente de Deus, e não apenas aceitar o que eu dissesse, como se fosse a palavra dele. Tanto eu como Dar sabíamos que o elemento básico era a atitude do coração de cada um. E ela já acertara isso, há
Acertara mesmo. Nos outros lugares onde passamos, depois de Singapura, via desenvolver seu ministério de lavar os pés. Sempre que via uma missionária cheia de trabalho, apresentava-se para ajudá-la, lavando a louça e insistindo para que a mulher aproveitasse para dar um pouco mais de atenção aos filhos. Além disso, ela se esmerava na arrumação dos quartos onde nos hospedávamos, para que nos sentíssemos ali como se estivéssemos em nossa casa. Ela apanhava flores do mato e, na falta de outra coisa, colocava-as em vidros. Depois percebi que o ministério dela canalizava-se para outra direção também. Aliás, uma direção muito importante. Ela sentia o problema das pessoas e procurava atender às suas necessidades, responder às suas perguntas e conversava longamente com elas. Escutava-as, apresentava ideias, dava conselhos. Eu estava muito feliz por Deus haver me dado Darlene antes de iniciarmos aquele primeiro grande trabalho nas Bahamas. O nosso verão de serviço cristão prometia ser muito trabalhoso. A primeira grande onda de jovens estava para partir. Uma vibração muito forte começou a agitar-se dentro de mim. Não vi a hora de chegar às Bahamas. Era uma manhã fria e chuvosa em fevereiro de 1964, vários meses depois. Na lareira da casa de meus pais, uma pilha de toras de lenha estalava ao crepitar do fogo. Com exceção de Janice, que se encontrava em Springfield estudando, toda a família estava reunida ali, inclusive os 2 filhos de Phyllis e Len, que no momento brincavam com seus bloquinhos na cozinha. Eu e Dar conversávamos com tal animação que nem mesmo minha querida mãe tinha a oportunidade de introduzir uma palavra que fosse. Nosso alvo serão as 30 ilhas, disse eu abrindo o mapa na região do Caribe, no assoalho da casa, em frente à lareira, e indicando uma fileira de pontos que iam da Flórida à República Dominicana. Com os jovens que falam inglês, vamos atingir todas as ilhas, e com os que falam espanhol, a República Dominicana. Vamos permanecer lá 2 meses. Estava muito contente de haver planejado bem as datas, de modo a terminar o trabalho e sair de lá antes de começar a época dos furacões. Estaríamos voando de Miami para Nassau dali a 5 meses, no dia 1º de julho. De lá, os grupos de jovens iriam seguir nos barcos do correio para as diversas ilhas. O verão de serviço cristão importaria numa despesa de $160 para cada participante, para o período de 2 meses, incluindo a passagem aérea de Miami para Nassau, ida e volta. Isso significa $20 por semana, meu filho, disse mamãe. Ou essa obra é de Deus, ou então você está louco, concluiu ela, batendo de leve na cabeça. Todos nós rimos, mas conhecendo mamãe como a conhecíamos, sabíamos que não estava brincando. Eu e Darlene viajamos muito para conseguir o número necessário de jovens. Íamos aonde nos chamassem. E sempre dizíamos a todos: o verão de serviço cristão vai ser um campo de treinamento para a sua fé. Haverá riscos para a sua saúde. Por isso, precisamos de uma permissão por escrito de seus pais e de um médico. Além disso, queremos uma recomendação dos seus pastores.
Mas vocês terão nesse trabalho uma grande oportunidade de experimentar uma reviravolta em suas vidas. Dissemos-lhes que teriam que arranjar os US$ 160 para suas despesas, assim como eu e Darlene estávamos fazendo, e que a viagem era só de trabalho e não haveria folga para fazer turismo, e não queríamos que levassem muito dinheiro para gastar à vontade, fazendo-nos parecer mais ricos que as pessoas das ilhas. E não será permitido namoro enquanto estivermos ali, nessa missão, expliquei. Com a aproximação do dia 1º de julho, orávamos mais intensamente para que Deus nos orientasse quanto às pessoas certas. Às vezes, nossa oração era respondida de maneira inconfundível. Certa vez, estávamos no Colorado e eu falava a centenas de jovens acerca de nossa viagem, quando um rapaz em particular chamou a minha atenção. Tinha mais ou menos 18 anos. Tinha cabelos castanhos bem lisos e me olhava atentamente. Mais tarde, fiquei sabendo que Darlene, que estava sentada na congregação, ouviu Deus dizer-lhe para conversar com um rapaz que estava com uma blusa de lã verde, sobre a possibilidade de participar do verão de serviço cristão. Assim que o culto terminou, ela foi direto para esse moço, que trajava justamente uma blusa de lã verde, e falou-lhe que Deus lhe dissera alguns instantes antes. O rapaz ficou profundamente espantado. Nervoso, ele batia de leve com a mão aberta sobre o peito. Eu pedi a Deus que, se ele quisesse que eu fosse, que um dos dois viesse falar comigo pessoalmente. Ele olhou fixamente para Darlene e depois abriu-se num sorriso. Ela apertou a mão dele efusivamente. Como é seu nome? Indagou ela. Don, disse o rapaz. Don Stephens. Numa das viagens de recrutamento, eu e Dar visitamos minha irmã Janice no colégio evangélico onde ela estudava. Ela nos apresentou seu namorado, um rapaz alto e magro, de cabelos ondulados, Jimmy Rogers. Reunimos-nos no quarto do hotel onde nos hospedáramos, perto da escola, e expusemos para os dois todo o plano de nosso verão de serviço cristão. A reação de minha irmã foi imediata. É o tipo de trabalho que sempre quis fazer, um serviço bem importante. Jimmy não se mostrou tão entusiasmado como ela, mas percebi pelas perguntas que fez que ele também estava fisgado. Ótimo, gostei do rapaz. À medida que se aproximava o dia 1º de julho, lembrei de repente que nem eu, nem Darlene tínhamos os US$ 160 necessários para a viagem. $320 para os dois. Estávamos poupando o máximo para termos o dinheiro de que precisávamos para todas as despesas. Por exemplo, comprar os ônibus usados que desejávamos adquirir. Eles seriam utilizados para a viagem da Califórnia a Dallas, onde apanharíamos outros jovens. E dali para a Flórida, onde pegaríamos o voo para nosso destino. E uma semana antes do dia marcado para voarmos para Nassau, nossos 3 ônibus, com os voluntários e um punhado de malas, começavam sua viagem para a Flórida. Papai me ligou para dizer que no último minuto, Phyllis e Len tinham resolvido ir conosco para auxiliar-nos na preparação do planejamento. E mais uma coisa, filho, disse papai. E eu sentia seu incentivo
e sua boa disposição como que chegando até mim, através do fio telefônico. Sua mãe pediu-me para lhe dar um recado de novo. Qual é, pai? Ela disse para lembrar-lhe que essa obra foi ideia de Deus. Ou então você está louco. E sabe de uma coisa, Loren? O que é? Eu concordo. Rimos os dois. Mas, na verdade, aquela observação era muito séria. Era possível que não estivéssemos em nosso perfeito juízo. Era possível, sim. Mas, por outro lado, era bem possível que estivéssemos começando a liberar uma grande energia, cuja extensão nem nós mesmos entendíamos.